Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. O escritor desta série de lições é o pastor Elienay Cabral. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 10, que tem por título Paulo e seu amor pela igreja. O textuário da lição está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, parte A, e nos diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Já a verdade prática nos ensina, o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 1 a 10. Acompanhe a leitura, por favor. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Como objetivo geral nós temos compreender o amor pela igreja. Já como objetivos específicos temos 3. Para o tópico 1, destacar o amor de Paulo pela igreja. Já para o tópico 2, relacionar o amor com a fé na igreja. E finalmente, para o tópico 3, elencar, ou seja, listar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Queridos irmãos, observando o que encontramos no objetivo geral, compreender o amor pela igreja, e relacionando com o título da lição, Paulo e seu amor pela igreja, já nos dá a indicação que nós trataremos nesta aula, principalmente a respeito da necessidade de que nós amemos a nossa igreja. Conforme trataremos durante a lição, é muito importante nós lembrarmos que igreja, ou seja, o termo igreja que ao qual nós vamos nos referir durante esta lição, não tem nada a ver com o templo, a casa, o local de reunião, e sim aquele grupo de pessoas que se reúne no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdadeira igreja, o grupo de pessoas que se reúne em nome do Senhor Jesus Cristo. Inclusive temos uma promessa bíblica, quando o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Ou seja, esta é a definição mais clara do que é ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Um grupo de pessoas reunidas no nome dele. Outro sim, eu gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está logo aqui abaixo na descrição deste vídeo. Vamos então para o comentário. Introdução. Pelo menos 2 características marcaram a igreja de Tessalônica
seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. Meus irmãos, é importante nós notarmos e termos em mente que para esta lição em particular, lição 10, o comentarista está se utilizando do exemplo de vida da igreja em Tessalônica. Por isso que nós fizemos a leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo de 1 a 10. Porque a referência que o comentarista está trazendo sobre este tema do amor é justamente sobre a igreja dos Tessalonicenses. E é interessante nós mencionarmos que Paulo disse que foi o próprio Deus quem ensinou o amor fraternal para os crentes em Tessalônica. Vamos ler o que está ali em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 e 10, na Nova Versão Transformadora. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, ou seja, do amor entre irmãos, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Então vejam, queridos irmãos, que o próprio Paulo mencionou aqui que foi Deus quem ensinou os crentes em Tessalônica a exercerem o amor, a respeito do amor fraternal, que é justamente aquele amor entre irmãos. E quando Paulo diz que foi Deus quem ensinou, queridos, com certeza ou certamente foi através da ação do Espírito Santo na vida daqueles cristãos em Tessalônica que essa conscientização sobre a necessidade de amar veio sobre eles. Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está em nós, é o Espírito Santo quem está exercendo o ministério na terra agora. Nós tivemos o ministério do Pai no Antigo Testamento, com a presença do Filho e também do Espírito Santo. Nós tivemos o ministério do Senhor Jesus Cristo, enquanto encarnado, mas também tivemos acompanhando a presença do Pai e do Espírito Santo. E hoje, na nova aliança, logo após a ressurreição de Cristo, estamos vivendo a dispensação ou o período do ministério do Espírito Santo. Porém, o Pai e o Filho também se fazem presente durante esse ministério, mas a proeminência do ministério cabe ao Espírito Santo, tanto que ele está habitando em nós, tanto que o próprio Paulo diz que a presença do Espírito Santo em nós é o penhor, é a garantia de que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós lemos aqui que foi o próprio Deus quem ensinou os Tessalonicenses a respeito do amor, fica subentendido que foi através da ação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que imprimiu essa questão, esse sentimento de urgência e de necessidade de amar ali no coração dos cristãos em Tessalônica. À luz do exemplo desta igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar este amor na comunhão dos santos. Vejam, meus irmãos, que o comentarista está dizendo claramente que ele pegou o exemplo da igreja, o exemplo de amor da igreja dos Tessalonicenses, juntamente com o exemplo de amor de Paulo para com essa igreja, para nos mostrar esta grande importância, ou seja, esta grande necessidade de que nós realmente amemos tanto a igreja do Senhor como também uns aos outros. O ponto central da lição nos ensina: ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local. Vejam aqui, o comentarista está dando mais uma vez ênfase na questão da necessidade de nós amarmos a nossa igreja local. Os irmãos devem perceber, queridos, que esta lição tem como um objetivo fortalecer o nosso relacionamento, o nosso sentimento no que diz respeito à nossa igreja local. Nós temos visto muitas pessoas abandonando as igrejas e decidindo ser crentes em casa. Porém, como nós veremos durante esta lição, nós como cristãos, nós precisamos estar junto a outros cristãos. Porque junto com outros cristãos, nós exercemos a questão da comunhão,
nós podemos ensinar e também aprender. Nós somos pastoreados, ou seja, há um pastor que cuida das nossas vidas. E tudo isso é mandamento bíblico. Quando uma pessoa decide ser crente em casa, por algum motivo, por alguma tristeza, por algum sentimento ruim que ele tenha adquirido, por ter sido traído, por ter visto alguma coisa a qual ele não se agradou na igreja, muitos estão decidindo se afastar da igreja para ser crente em casa. São os chamados desigrejados. Meus irmãos, normalmente não é uma regra, mas é muito difícil alguém servir a Deus em casa. É muito difícil alguém permanecer firme e em constante crescimento espiritual, dissociado, longe do convívio dos irmãos, longe de uma pessoa que o pastoreie, de uma pessoa que o oriente, de uma pessoa que cuide da sua alma. É muitíssimo difícil isso acontecer. E nós veremos durante a lição, mais para frente, o escritor aos Hebreus dizendo que nós não podemos deixar a nossa congregação, ou seja, nós não podemos deixar de participar do ajuntamento, porque conforme eu já disse a vocês, enquanto nós estamos na igreja, é que nós recebemos alimento espiritual, que nós recebemos cuidado e nós desfrutamos da comunhão com os irmãos e podemos crescer através dos ensinamentos recebidos e podemos ajudar outras pessoas a crescer através também daquilo que nós ensinamos para elas. Então vejam, meus irmãos, esta lição tem como objetivo principal nos conscientizar a respeito da importância de nós estarmos congregando, de nós sermos participantes de uma igreja local e não apenas sendo participantes, mas também amando essa igreja local e estabelecendo uma comunhão profunda com os irmãos ali daquela igreja. Nós entendemos que principalmente nas igrejas maiores, essa questão da comunhão, dos laços de união são cada vez mais difíceis. Mas nós temos, queridos irmãos, que nos esforçar, no mínimo para estar na igreja, no mínimo para usufruir da comunhão da igreja, nas orações, na Santa Ceia principalmente, nós temos que estar ali, se nós realmente queremos ter uma vida cristã saudável. Chegamos ao tópico 1, o amor de Paulo pela igreja. Subtópico 1, o amor como o de um pai para um filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. A Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo amou de tal forma esta igreja em Tessalônica, que Paulo afirmou que não compartilhou com eles apenas o evangelho, mas também a sua própria vida. Ou seja, Paulo se dedicou de corpo e alma à pregação do evangelho àquele povo, ou seja, a servir aquele povo em Cristo Jesus. Vamos ler o que está ali em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, na Nova Versão Transformadora. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Isso aqui, queridos irmãos, nada mais é do que uma demonstração clara de amor. Alguém que comunica a sua própria vida, ou seja, alguém que entrega a sua própria vida para servir outra pessoa. Essa ação demonstra claramente a existência de um grandíssimo amor, um amor sacrificial por aquela igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Queridos, na realidade nós encontramos essas expressões de amor de Paulo pelas igrejas por todas as suas epístolas praticamente. Vamos ler o que está ali em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 15, na Almeida Revista e Corrigida. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Vejam, meus irmãos, que coisa tremenda. Paulo amava, se gastava por eles, mesmo que isso significasse ser menos amado. Trata-se de um amor como o de um pai para um filho.
Na realidade, meus irmãos, esta é realmente uma das expressões usadas por Paulo em relação aos Tessalonicenses. Leamos o que está ali em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, na Nova Versão Transformadora. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Então vejam que realmente é inegável, é muito claro essa questão de que Paulo amava os cristãos em Tessalônica como um pai ama ao seu filho. Nós já lemos anteriormente que ele disse que se gastaria e se deixaria gastar por eles, mesmo que, se ele, amando cada vez mais os coríntios, no caso, ele fosse menos amados por eles. Ou seja, é um amor sacrificial. É um amor que não está pedindo nada em troca, ele está se doando. Paulo estava se doando para aqueles aos quais ele havia pregado o evangelho. Esse, meus irmãos, é o sinal claro, ou seja, é a comprovação de que o amor de Paulo era justamente por fazer a vontade de Deus. Ele amava aqueles aos quais ele pregava sem esperar que eles o amassem de volta. Esse é o chamado amor sacrificial. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Aqui, meus irmãos, é muito importante nós citarmos para os irmãos que nenhum de nós consegue salvar ninguém. Quando Paulo está dizendo que ele gerou aqueles crentes através do Evangelho, não significa que foi Paulo quem os salvou. Na realidade, Paulo estava dizendo que ele foi o instrumento, aleluia, usado por Deus para transmitir o Evangelho àquelas pessoas e através da sua vida ungida pelo Espírito Santo, a sua mensagem ungida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo foi e atuou naquelas vidas, convencendo-os que eles eram pecadores, convencendo-os do pecado. Através desse convencimento, ele gerou no coração daquelas pessoas a fé salvadora e eles aceitaram o convite da salvação em Cristo Jesus. Então percebam que essa questão de pai espiritual não é a pessoa que salva, até porque nós não temos o poder de salvar. O pai espiritual é aquele que é usado por Deus para pregar o evangelho para alguém. O Espírito Santo, usando este instrumento, leva o convencimento, convence do pecado, aquela pessoa se arrepende e aceita a Cristo como Salvador, tornando então essa pessoa que pregou para aquela vida o seu pai espiritual. E essa paternidade espiritual está relacionada diretamente com o dever daquele que pregou de também discipular aquela pessoa, ou seja, cuidar do seu futuro espiritual. É verdade, meus irmãos, que já citamos anteriormente que, por exemplo, o evangelista, o ministério, o dom ministerial de evangelista, essa pessoa que exerce esse dom ministerial, ela não tem dentro do seu ministério a capacitação para discipular. O evangelista é aquele que salva, aquele que ganha almas, aquele que vai e desbrava cidades, estados, enfim, lugares onde o evangelho não foi pregado, ele vai lá, prega o evangelho, o Espírito Santo o usa para salvar almas, para convencer, e as almas aceitam a Cristo. Só que no ministério do evangelista, ele não detém essa capacidade, ou seja, esse ministério de também discipular. Então, neste caso, ele pode até ser considerado um pai espiritual, porém, precisará entrar em cena a pessoa de um pastor para justamente discipular aquelas vidas que aceitaram a Cristo através do ministério ali do evangelista. No caso de um apóstolo, já é um pouquinho diferente, porque o apostolado é um ministério mais completo. Por quê? Porque o apóstolo é aquele que tem a chamada para pregar, para evangelizar, e ele também tem no seu ministério a capacitação do Espírito Santo para também discipular. Então, e Paulo,
ele exercia o ministério apostólico. Paulo era aquele que pregava, o Espírito Santo salvava através da sua mensagem e também Paulo tinha a capacitação de Deus de também discipular aquelas vidas. Então, por isso que Paulo diz que ele podia ser considerado pai espiritual daqueles cristãos. Por quê? Porque através do seu ministério eles foram salvos e através do seu ministério eles também foram instruídos, receberam a instrução para que pudessem crescer espiritualmente. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo fez também o discipulado. Então, neste caso, ele pode ser considerado 100% como pai espiritual. Lembrando aos irmãos, pai espiritual não é aquele que salva, porque quem salva é a ação do Espírito Santo se utilizando dos seus vasos, da mensagem pregada, do evangelho pregado pelos seus servos. É o Espírito Santo quem salva e não nenhum de nós. Subtópico 2, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Meus irmãos, segundo N.T. Wright, aquela região onde estava situada Tessalônica, ou seja, ali na Grécia, ou na Macedônia, né, que era um território da Grécia, a adoração de ídolos era a coisa mais comum que acontecia naqueles lugares. E essa adoração era até instituída pelo próprio reino, onde os governantes exigiam que aquelas nações adorassem até o próprio imperador. O imperador era considerado um deus com letra minúscula e os seus súditos até deveriam adorá-lo. Quando Paulo chegou ali em Tessalônica junto com seus companheiros e começou a pregar o evangelho e o Espírito Santo começou a impactar aquelas vidas, o que aconteceu ali em Tessalônica? Eles começaram a tomar o caminho contrário em relação às outras pessoas, porque eles pararam de adorar os ídolos, eles pararam de adorar os imperadores e começaram a adorar somente o Deus verdadeiro. E foi justamente essa sua decisão, a decisão dos tessalonicenses convertidos, de abandonar a idolatria para adorar tão somente o único e verdadeiro Deus, essa ação ou essa decisão deles resultou ou causou para a vida deles uma grande perseguição dos seus conservos, ou seja, daquelas pessoas que habitavam com eles ali. É aquela história, mas por que você está parando de adorar o imperador? Por que você parou de adorar a divindade tal, a divindade tal, a divindade tal? E eles poderiam falar, não, agora nós adoramos um único Deus, o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Aquelas pessoas não iriam acreditar, aquelas pessoas não iriam aceitar como não aceitaram. E a partir daí instalou-se uma grande perseguição contra aqueles que aceitaram a Cristo ali na cidade de Tessalônica. Então foi isso, ou foi esse ambiente que eles experimentaram ali logo no começo da sua fé. Os crentes em Tessalônica aceitaram a Cristo e imediatamente começaram a ser perseguidos por aquelas outras pessoas que estavam ali ao seu derredor. Porém, a Bíblia nos diz que pela misericórdia de Deus, eles aguentaram firmes e continuaram coerentes, como disse o comentarista aqui, ou seja, continuaram fazendo exatamente aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado. Eles deixaram a adoração dos ídolos, eles deixaram a adoração dos imperadores e começaram a servir ao único e poderoso Deus. E não apenas servir, mas também falar das suas experiências com Deus, a ponto de que, como nós lemos ali na leitura bíblica em classe, os tessalonicenses espalharam o seu conhecimento do evangelho por todas aquelas terras ao derredor. Por quê? Porque eles foram profundamente impactados pelo evangelho de Cristo Jesus pregado por Paulo. Então vejam, meus irmãos, o evangelho entrou na vida deles, na vida dos tessalonicenses, e fez uma grande mudança, fez uma profunda mudança no seu modo de viver, a ponto de que, mesmo eles sendo tremendamente perseguidos, eles permaneceram fiéis para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os cristãos de Tessalônica eram objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério.
Meus irmãos, quando nós pregamos o Evangelho e vemos almas serem salvas, causa-nos uma alegria indizível. Nós não conseguimos explicar que alegria é essa. E Paulo também, com certeza, como o apóstolo dos gentios, ele viu muitas e muitas pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. E isso certamente trazia ao seu coração grande alegria. E a Bíblia diz, conforme nós até veremos no decorrer da lição, que Paulo, ele não somente amava, mas ele se preocupava com todas as igrejas pelas quais ele passou, apresentando todas elas em oração, sempre que estivesse orando. Nós vemos que em todas as suas epístolas, ele sempre menciona que nunca se esquecia daquelas igrejas nas suas orações. Vejam então, meus irmãos, além do amor, Paulo tinha um grande zelo por todas aquelas igrejas pelas quais ele havia passado. Os versículos 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível, ou seja, inexplicável alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Notem, queridos irmãos, conforme nós já mencionamos, foi o próprio Deus quem ensinou os tessalonicenses a respeito da importância de amar uns aos outros. Era exatamente essa a expressão do amor de Deus naquela igreja. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que as pessoas de fora nos conhecerão se nós nos amarmos uns aos outros. E os cristãos em Tessalônica tinham essa questão do amor fraternal, o amor entre eles muito forte, muito visível durante o seu dia a dia. E isso mostrava claramente que aquele povo servia ao Deus Todo-Poderoso. Então aqui, conforme o comentarista mencionou, era a expressão do amor de Deus na vida da igreja, quando um ama o outro, quando o amor fraternal é claramente demonstrado na vida dos cristãos. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho, conforme nós já mencionamos. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Meus irmãos, a Bíblia fala, Tiago dizendo, que fé sem obras é morta. Nós não podemos simplesmente dizer, crer. Nós temos que agir de acordo com a nossa fé. Por isso que o comentarista menciona aqui, implica em práticas convictas, ou seja, o Evangelho não é só palavras, mas é ação, são práticas convictas. E Tiago diz que fé sem obras é morta. Vamos ler o que está ali em Tiago capítulo 2, versículo 17, na Almeida Revista Corrigida. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Nós somos salvos pela fé, isso não podemos negar. Nós somos salvos pela graça através da fé. Porém, meus irmãos, quando nós somos salvos, nós precisamos, porque somos salvos, praticar boas obras, praticar obras de justiça, praticar obras de amor. Porque essas obras vêm comprovar, vêm corroborar, vêm confirmar a nossa fé. E Tiago diz claramente que se nós não tivermos essas obras para confirmar a nossa fé, significa que a nossa fé é morta. Subtópico 3. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Este é o lugar que Deus nos plantou. Conforme nós já mencionamos lá no início, estamos vendo, queridos irmãos, muitos escândalos acontecendo por igrejas afora, pelo mundo afora nas igrejas. E muitas pessoas se sentem tentadas a abandonar a igreja para ser cristão em casa. Porém, conforme nós já comentamos, a Bíblia diz que isso não é correto. Vamos ler o que está ali em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, na Nova Versão Internacional. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia aqui com letra maiúscula, o dia do arrebatamento.
Então o escritor disse, não deixemos de reunir-nos como igreja, não deixemos de congregar, não deixemos de frequentar uma igreja local, reunirmos como igreja. É a orientação bíblica para nós. Então, queridos, que fique muito claro para os irmãos, nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo a Deus. Os escândalos, infelizmente, acontecerão. O Senhor Jesus Cristo disse que é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então nós estamos juntos, congregando no meio de pessoas, no meio de pecadores. Irmãos, e nós ofendemos, nós somos ofendidos. Realmente, não existe igreja perfeita, não existe ser humano perfeito, não existe pastor perfeito. Só que, conforme nós já mencionamos, os nossos pecados não podem causar escândalo. Nós vamos pecar. Não existe quem não peque, mas os nossos pecados não podem causar escândalo. Então, queridos, lutemos contra essa situação, esse sentimento. Muitas vezes nós olhamos para o erro dos líderes. Muitas vezes há líderes que cometem grandes injustiças, enfim, fazem coisas erradas, causam escândalo. Mas isso não pode abalar a nossa fé em Cristo. Se você não está contente naquela congregação, procure uma outra congregação, mas não saia, não deixe de congregar. Se você não está dando certo naquele lugar, se você, enfim, tem alguma dificuldade para congregar na congregação tal, procure uma outra congregação para você ir. Mas não pare de servir a Deus, não diga que eu vou servir a Deus em casa. Queridos, não existe igreja perfeita, não existe igreja que não haja problemas. Mas nós temos que nos conscientizar de que estamos servindo a Cristo. Nós é que temos que lutar para permanecer juntinho de Cristo, congregando, exercendo a paciência, exercendo a misericórdia, exercendo o amor. Volto a dizer, não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe ministério perfeito. Se você não se sente bem naquela igreja, procure uma outra congregação. Procure uma outra congregação. Mas não fique em casa, não vá para casa ser cristão em casa. Procure uma outra congregação, porque a Bíblia diz, não deixemos de nos reunir como igreja. Porque isso pode causar um grande prejuízo. Nós em casa, meus irmãos, esfriamos. Nós em casa sentimos fome espiritual de sermos alimentados, de sermos cuidados por alguém. E é um grande risco aqueles que decidem se afastar da igreja dizendo que vai servir a Deus em casa. É um grande risco de realmente se afastar muito do Senhor a ponto até de se esquecer de Deus. Então, queridos, vamos dar ouvidos ao que diz a palavra. Não deixemos de nos reunir como igreja. O lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com os outros irmãos e realizamos a sua obra. Realmente, conforme nós já mencionamos, nós podemos servir a Deus em casa, mas é na igreja que nós demonstramos o verdadeiro serviço a Deus. É na igreja que nós compartilhamos a verdadeira comunhão com os irmãos. Tudo bem, nós podemos estar em famílias, reunidos em famílias, com a comunhão em família, mas nós também precisamos ter a comunhão com os irmãos e somente na igreja nós conseguimos fazer isso. E também realizamos a sua obra. Normalmente é na igreja que nós fazemos a obra de Deus, porém, queridos irmãos, hoje nós temos muitas oportunidades fora das quatro paredes para realizar a obra de Deus. Na realidade, já até citamos em lições anteriores que nós deveríamos sair das quatro paredes e ir anunciar o evangelho fora, nas ruas, porque é lá que há a grande necessidade. Pessoas que não vão para a igreja, talvez pelo mau testemunho de alguns cristãos, talvez por não ser convidado para ir para a igreja, e nós então temos que ir até onde essas pessoas estão para fazer a obra de Deus. Vejam então, queridos, a importância que há de nós nos reunirmos como igreja local. Sermos pastoreados, termos comunhão com os irmãos e também realizarmos a obra de Deus. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Aqui, mais uma vez, o comentarista está querendo nos
conscientizar a respeito do amor que nós temos que ter pela igreja local. Ou seja, ele deseja que nós entendamos que precisamos valorizar, queridos, a igreja local. E realmente isso é uma grande verdade. Precisamos amar a igreja local, precisamos zelar por ela, precisamos zelar pela comunhão com os irmãos. Muitas vezes nós somos fadados, nós somos tendenciosos a usar algumas palavras do Antigo Testamento para se referenciar à igreja de hoje, como diz lá nos Salmos, né? Como que é? Tem um versículo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que lá no Antigo Testamento, a questão da casa do Senhor era o templo onde Deus se manifestava. Hoje, na nova aliança, queridos irmãos, nós não precisamos ir para o templo para que Deus se manifeste. Porque o Senhor Jesus Cristo, falando àquela mulher samaritana, disse que nem era em Jerusalém, nem naquele monte onde eles estavam que deveria se adorar a Deus. Mas adorar a Deus em espírito e verdade. Por quê? Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então nós não precisamos ir para o templo para sentir a presença de Deus. Nós podemos sentir a presença de Deus onde quer que nós estejamos. Porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Se nós ali firmarmos a comunhão com aleluia, firmarmos a aleluia, firmarmos a comunhão com Ele, Ele se manifesta na nossa vida onde quer que nós estejamos, aleluia. E não precisamos ir à igreja para isso. Mas, queridos, nós precisamos ir à igreja para justamente ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com aqueles que muitas vezes até precisam de uma palavra de conforto que vem dos nossos lábios, precisam de um abraço verdadeiro que vem através de nós. Então vejam que nós realmente precisamos amar a igreja local, se não para sermos ajudados, para ajudar outras pessoas, para amar outras pessoas, para termos comunhão com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Chegamos agora ao tópico 2, o amor e fé na igreja. Subtópico 1. O amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema deste amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, o comentarista faz aqui uma alusão, né? Ele aponta para a questão da demonstração do amor de Deus por nós. Realmente, a Bíblia é clara em nos dizer, em nos informar de que o amor de Deus foi claramente demonstrado através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, Deus não apenas falou que nos ama. Deus nos provou este amor através do sacrifício do seu Filho, que não era o primogênito, não era o primeiro de muitos. A Bíblia diz que Cristo é o unigênito do Pai, o único Filho de Deus. Deus pegou o seu único Filho e permitiu que ele fosse sacrificado, ele morresse numa cruz no meu e no seu lugar. Essa, queridos irmãos, é a grande demonstração do amor de Deus por todos nós. Ou seja, Deus não apenas falou, mas ele demonstrou que nos amava que nos ama, né? Através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, conforme o comentarista mencionou aqui, o seu doloroso sacrifício. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer para responder a esse amor. O que o comentarista disse aqui? Ele disse aqui, Deus falou do seu amor, mostrou o seu amor, ou seja, provou o seu amor por nós através do sacrifício de Cristo. E nós precisamos responder a este amor, ou seja, nós precisamos fazer alguma coisa para Deus, para mostrar que nós
também estamos amando a Ele. É essa questão aqui que o comentarista diz, né? Cuja reciprocidade, ou seja, Deus teve uma ação para mostrar que nos amava. O que nós temos que fazer em troca? O comentarista mencionou aqui João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que ele quer dizer com isso? Que o ato recíproco, ou seja, aquilo que nós devemos dar em volta, em troco para Deus, em relação à sua demonstração de amor, é a nossa fé em Cristo, ou seja, a aceitação de Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É isso que nós devemos dar em troca a Deus por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Inclusive, o salmista faz uma pergunta realmente nesse sentido. Leamos o que está ali no Salmos 116, versos 12 e 13, na Almeida Revista e Corrigida. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí o salmista mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, o comentarista está falando, o salmista está falando claramente a respeito do que nós poderíamos fazer a Deus. Não em pagamento, mas como contribuição, como reciprocidade, como o próprio comentarista diz, em relação àquilo que Deus fez por nós. Deus nos oferece a salvação através de Cristo Jesus. E nós, o que podemos fazer? Aceitar esta salvação e lutarmos para sermos fiéis até a volta de Cristo Jesus. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Então vejam, queridos, a nossa responsabilidade. Deus falou que ama, provou que ama e espera de nós um ato recíproco, que é a aceitação de Cristo como seu Salvador, como nosso Salvador, e a perseverança na fidelidade até a volta de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. Subtópico 2, a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Queridos, essa frase meio complicada que o comentarista escreveu aqui, né? O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador. O que significa isso? Significa que Deus, por amor, Ele permitiu que o seu Filho fosse sacrificado no nosso lugar, para que, quando nós aceitássemos a Ele como Salvador, a justiça dele viesse sobre nós, como diz aqui. A justiça de Deus imputada ao pecador significa o quê? Significa que a justiça de Cristo vem e nos alcança, nos abrange. A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos justificados. Esse tema é uma, vamos dizer assim, uma palavra da teologia, uma parte da teologia, né, que fala, né, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados, ou seja, a justiça de Deus em Cristo Jesus nos alcança e nós somos perdoados e nós somos tornados justos. Então o comentarista menciona aqui, é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, ou seja, Deus, através do seu amor, ofereceu a Cristo. E nós, quando aceitamos a Cristo, recebemos de Cristo a justificação sobre as nossas vidas e somos, diante de Deus, tornados justos. Somos justificados, e aqui o comentarista completa, concedida pela graça por meio da fé. Justamente, nós somos salvos por meio da graça através da fé. Então, queridos, esse é o mecanismo. Deus mostrou o seu amor através do sacrifício de Cristo. E nós, quando aceitamos a Cristo, recebemos a justiça de Deus através de Cristo e somos tornados justos, somos justificados diante de Deus pela graça, através da fé. Esse realmente é um resumo do que acontece quando uma alma aceita Cristo como seu Salvador. Assim, a fé e o amor têm uma correlação inigualável. Meus irmãos, aqui o comentarista faz uma ligação tenta fazer, né, uma ligação de uma ação de Deus com uma responsabilidade nossa, responsabilidade humana. Ele tenta fazer uma ligação que eu não percebo que ligação é essa. Não dá para fazer essa ligação direta do que aconteceu no parágrafo anterior
com a nossa responsabilidade hoje. Não dá para negar que a nossa fé para a salvação e o nosso amor por Deus e pelos irmãos, não dá para negar que há realmente essa necessidade, mas não dá para não conseguir ligar o que aconteceu no parágrafo anterior com essa frase. Não entendi como é que o comentarista percebeu uma ligação direta em relação a isso. Mas o que é certo o que é correto é que realmente, depois que nós aceitamos a Cristo, o primeiro passo é aceitar a Cristo através da fé. Mas, depois que nós entramos no Evangelho através da fé, nós somos constrangidos pela palavra de Deus a quê? Tudo aquilo que nós fizermos para Deus precisa ser motivado pelo amor. Então vejam, nós temos que entrar no Evangelho pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Só que a partir do momento em que nós somos salvos, entra a necessidade do desenvolvimento do amor nas nossas vidas. Por quê? Porque o amor precisa ser o fator motivador de todas as nossas ações enquanto servos de Deus. Tudo aquilo que nós fizermos sem amor, lá na frente será reprovado porque não serve para nada. Todas as nossas atitudes, obras devem ser motivadas pelo amor. Caso contrário, será tudo trabalho perdido diante de Deus. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos. Vejam aqui que já o comentarista faz a primeira correlação. A fé juntamente com o amor. Duas situações, ou duas virtudes, né? Não são situações, desculpem. Duas virtudes que precisam andar juntas. Fé e amor. As duas precisam caminhar juntas. É uma ordenança bíblica para todos nós. Em 2 aos Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Vejam então, meus irmãos, que aqui há uma ênfase no quê? Paulo dizendo que, além da fé estar crescendo, o amor também estava acompanhando este mesmo crescimento. Então vejam, meus irmãos, que, conforme eu acabei de mencionar, fé e amor precisam andar juntos. Inclusive, Paulo diz aqui que precisam até crescer juntos. Quando eu aumento em fé, eu cresço na fé, eu necessariamente também preciso crescer no amor. Uma coisa deve crescer junto com a outra. Eu cresço na fé, me fortaleço na fé, mas também cresço no amor. Demonstro mais amor. Por quê? Porque são as duas virtudes mais importantes que nós temos para a nossa vida espiritual. Mais para frente nós vamos incluir mais uma virtude. Nós temos a fé, nós temos o amor e nós também temos a esperança, que nós vamos tratar no tópico 3 dessa lição. Mas que fique claro para os irmãos, fé e amor precisam crescer juntos, porque são duas das virtudes mais importantes na vida cristã. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Conforme mencionamos, meus irmãos, fé e amor precisam se desenvolver juntos e, conforme também mencionamos há pouco, tudo aquilo que nós realizamos para o Senhor precisa ser motivado pelo nosso amor por Ele. Vamos ler o que está ali em 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3, na Almeida Revista e Corrigida. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, eu poderia falar a língua dos anjos e dos homens, todos os tipos de línguas do mundo. Porém, se eu fizer isso sem amor, é como se eu estivesse batendo um metal no outro. Não tem valor algum. Continuando. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Veja que interessante, meus irmãos, aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo fala do dom de profecia, que é a ação do Espírito Santo,
palavra de ciência, palavra de sabedoria e ainda se tivesse toda a fé. E aqui ele menciona 4 dos dons espirituais. Palavra de ciência, palavra de sabedoria, profecia e ainda tem aqui o dom da fé. 4 dons espirituais. Se eu não tiver amor, a ação desses 4 dons espirituais não redunda em nada, porque ele disse, nada seria. E por fim, Paulo ainda continua dizendo, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Meus irmãos, nós vemos aqui que, por essa passagem, é possível dar esmola, fazer caridade sem amor. É possível entregar o corpo para ser queimado sem amor. É possível dar, como diz aqui, distribuir a fortuna para o sustento do pobre. Sem amor, nada é. Entregar o corpo para ser queimado. Sem amor, nada é. Então vejam que coisa tremenda. Que coisa tremenda. O amor, então, realmente é a base para tudo. E é por isso que a fé, ou o crescimento, o fortalecimento da fé, precisa ser acompanhada do crescimento também do amor. Há uma correlação direta. Cresce na fé, cresce no amor, cresce na fé, cresce no amor, cresce na fé, cresce no amor. Por quê? Porque se nós fizermos a obra do Senhor sem amor, nós não seremos nada. Tudo é trabalho perdido, para nada mais serve. Inclusive, nós temos uma exortação do Senhor Jesus Cristo lá na igreja de Éfeso, que era uma igreja de alta performance. É uma igreja que trabalhava, que evangelizava, que fazia isso, fazia aquilo. Porém, o Senhor Jesus Cristo disse a ela, porém tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, a igreja de alta performance que não estava mais fazendo as suas obras baseadas no amor. Estava talvez fazendo as suas obras baseadas na técnica, baseadas na capacidade humana e não no amor. E o Senhor Jesus Cristo disse a ela, olha, tu caíste, lembra-te de onde caíste e retorna, vai lá e pratica as primeiras obras, porque você não está fazendo mais a minha obra por amor. Então vejam, meus irmãos, a importância de nós compreendermos isso. Tudo que nós fazemos na obra de Deus precisa estar baseado, precisa ser motivadas pelo amor a Deus e também pelo amor ao próximo. Se não for motivado pelo amor, nada do que fazemos para Deus tem nenhum resultado. É perda de tempo. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus, é o amor recíproco para com os outros. Realmente isso é até um versículo, uma exortação de Paulo. Vamos ler o que está ali em Romanos, capítulo 13, versículo 8, na Nova Versão Internacional. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Vejam que maravilha. Na Almeida Revista e Corrigida diz, não devais coisa alguma a ninguém, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Queridos, essa questão da necessidade do amor é muito importante para todos nós. Precisamos compreender isso e também colocar em prática. Subtópico 3, a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. Meus irmãos, como nós vemos na seção Conheça Mais, o amor não é um sentimento, algo que nós sentimos, mas é um convite à ação. Quem diz que ama precisa provar esse amor através das suas ações. E é justamente por este motivo que o comentarista cita que o amor tem um caráter prático. Vamos ler o que está ali em 1 de João, capítulo 3, versículo 18, na Nova Versão Transformadora. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Ou seja, não basta apenas dizer que ama, precisa provar através das ações, através das atitudes. Meus irmãos, vejam, mais uma vez, estou sendo enfático em relação a isso. A necessidade de amar é uma exigência bíblica para todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. De acordo com o ensino de Nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano,
O amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Essa questão, meus irmãos, da parábola do bom samaritano é de uma profundidade, o ensino que esta parábola nos apresenta é de uma profundidade muito grande. Eu quero resumir assim, eu quero falar bem superficialmente essa questão. Quando, um pouquinho antes do Senhor Jesus Cristo falar esta parábola, ele foi questionado por um doutor da lei a respeito de quais eram os maiores mandamentos. O Senhor Jesus Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E o doutor da lei perguntou: mas quem é o meu próximo? Aí o Senhor Jesus Cristo contou essa parábola para mostrar para aquele doutor da lei quem era o seu próximo. E na parábola do bom samaritano, o que acontece? A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo contando, que descia alguém de Jerusalém para Jericó, um judeu, e caiu nas mãos, durante a sua jornada, caiu nas mãos dos ladrões, que o roubaram e bateram nele, quase mataram de tanto bater e deixaram ali jogado no chão. A Bíblia diz, na continuação da história, que vinha um sacerdote, que também era judeu, viu aquele homem caído ali no chão, cortou a volta, fez que não viu, foi embora e não ajudou. Depois veio um levita, que também era um religioso, que trabalhava no templo, passando por ali, viu o homem caído, ao invés de ajudar, deu uma de que não tinha visto, foi embora e tudo bem. Depois chegou um samaritano e viu aquele judeu quase morto. E aqui, meus irmãos, vem uma coisa bastante interessante. A Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos, ou seja, os judeus consideravam os samaritanos como seus inimigos. Porque depois que a nação do norte, as 10 tribos, foram para o exílio ali na Assíria, o rei da Assíria mandou pessoas de outras nacionalidades para habitar ali na terra do norte, inclusive em Samaria. Então, a nação de Israel que habitava no reino do norte, os poucos que ficaram ali, começaram a se misturar com aquelas outras nações e acabaram perdendo completamente a sua identidade. E os judeus, os habitantes ali de Judá e Jerusalém, que eram judeus juntamente com a tribo de Benjamim, passaram a considerar os samaritanos como sendo um povo misturado, um povo profano, um povo gentil que não merecia a sua amizade, não merecia a sua comunhão. Tanto que os judeus eram inimigos dos samaritanos. E na parábola, o que aconteceu? Aconteceu que estava ali no chão um judeu machucado, quase morto. E vinha passando um samaritano, alguém que o judeu considerava como inimigo. Só que o que o samaritano fez? O samaritano passou por cima de todas essas situações, de toda essa rivalidade. Foi lá, estendeu a mão para aquele judeu que estava caído, cuidou dele, levou para a estalagem, cuidou à noite, de manhã ainda deixou dinheiro para o estalajadeiro para cuidar dele. Isso tem um significado espiritual muito grande, mas o que eu quero dizer? Aquele homem, aquele samaritano, livrou da morte o seu próprio inimigo. Não apenas o livrou da morte, mas levou ele, cuidou das suas feridas, levou ele para a estalagem, cuidou dele à noite, ainda proveu um recurso para que ele continuasse sendo cuidado. Então vejam, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ensinando para aquele doutor da lei que o próximo, que o nosso próximo pode ser o nosso pior inimigo, aquele que nos considera como aquele que se considera como o nosso pior inimigo. Então vejam um ensinamento tremendo que Cristo nos dá através dessa parábola do bom samaritano. Alguém que nos considera como inimigo, se nós vermos essa pessoa caída no chão, nós temos que ajudá-lo. Por quê? Porque o amor de Deus nos constrange a isso. Um amor prático, um amor que realmente muitas vezes exige de nós até sacrifício, mas é um amor que, quando exercido, mostra para todas as pessoas que nós somos verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, ou seja, algo sem forma, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Então aqui o comentarista faz uma junção, entre responsabilidades do dirigente, do pastor, da congregação, cuidar
das ovelhas, né? Como ele diz aqui, pastorear com fidelidade. Suprir as necessidades de quem precisa já é responsabilidade de todos nós. Visitar os irmãos nas suas enfermidades também é responsabilidade de todos nós. Orar uns pelos outros, enfim. Aqui o comentarista nos dá uma lista de, abre aspas, obrigações que todos nós, como cristãos, devemos fazer para com nossos irmãos. Para quê? Justamente para demonstrar o amor que temos uns pelos outros. Queridos, chegamos agora ao tópico 3. As 3 virtudes da igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Subtópico 1. As 3 virtudes teologais. Veja o que o apóstolo diz em sua oração. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois permanecem a fé, a esperança, o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Aqui existe um ponto bastante interessante, queridos irmãos. Virtudes são aquelas coisas que nós conseguimos desenvolver nas nossas vidas. Então, se essas 3 são virtudes, a fé, o amor e a esperança, são coisas que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas, porque isso não é dom. Apesar de que nós temos o dom da fé, essa fé que está aqui não é como dom, é como virtude. A esperança também é virtude e o amor também é virtude. Então são coisas que nós precisamos, como cristãos, desenvolver nas nossas vidas. E aqui o comentarista diz aqui, né? Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Essas 3 virtudes precisam ser encontradas nas nossas vidas, para que nós realmente possamos demonstrar que somos cristãos verdadeiros. Como eu disse aos irmãos, fé e amor, fé é para ser salvo. Amor é a base da nossa, ou o fator motivador das nossas ações no Evangelho. E a esperança é a causa que nos motiva a aguardar a volta de Cristo Jesus. Então são 3 virtudes que nos ajudam poderosamente na nossa caminhada da salvação. Subtópico 2, a virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim, somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. O que significa, meus irmãos? Fé, justamente. A fé é a porta de entrada para a salvação. Como eu disse a vocês, nós somos salvos por graça, pela graça, por meio da fé. A fé é a porta de entrada no Evangelho. E através da fé, como vemos ali em Hebreus 11, podemos ser usados grandemente por Deus para realizarmos grandes coisas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas existem algumas coisas interessantes a respeito da fé. O pastor Antônio Gilberto cita pelo menos 6 tipos de fé. 6 tipos de fé. Ele diz assim: nós temos fé natural, nós temos fé salvífica, que é aquela fé que nós recebemos quando ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo trabalha no nosso coração e nós aceitamos a Cristo como Salvador, é justamente através da fé salvífica. Fé ativa, a fé como dom espiritual, a fé como fruto, né, que seria também a fidelidade, e também a fé como crença. Se nós formos olhar esses 6 tipos de fé defendidos pelo pastor Antônio Gilberto, essa fé que opera, essa fé que realiza, provavelmente é a chamada fé ativa, é aquela fé que se move, aquela fé que cresce, aquela fé que pode ser usada por Deus para realizar grandes sinais para a glória do seu nome. Então essa, como disse o Antônio Gilberto, para nós, no meu entendimento, é a chamada fé ativa, a fé que cresce, a fé que se desenvolve, a fé que interage com o amor para realizar grandes coisas na obra de Deus. Se os irmãos querem
dar uma olhada nessa lição, essa questão que eu comentei dos 6 tipos de fé mencionada pelo pastor Antônio Gilberto, está numa lição que ele ministrou ali em 2005, no primeiro trimestre, na lição de número 8. No nosso arquivo com as notas de aula, nós deixamos um link para acessar essa lição, onde o pastor Antônio Gilberto trata desses 6 tipos de fé, ou 6 qualidades da fé. Mas, pelo que nos dá a entender, essa fé que age juntamente com o amor, no que diz respeito a crescimento, no que diz respeito à realização da obra do Senhor, é justamente a fé ativa. Subtópico 3, a virtude do amor. Em 1 aos Tessalonicenses 1 e 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os trabalhadores, que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída do amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Vejam então, meus irmãos, que o comentarista menciona aqui que eles deveriam, lá em Tessalônica, eles entendiam que eles deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente isso que eu disse aos irmãos. Todas as nossas ações, tudo aquilo que fazemos na obra de Deus precisa ser motivada pelo nosso amor pelo Senhor. Inclusive, lá no Sermão do Monte, se eu não me engano, ali em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo cita ali 3 práticas cristãs. E ele é muito claro quando fala como é que nós devemos fazer estas práticas. Primeira delas, quando deres esmola, não veja a sua mão direita o que faz, não veja a sua mão esquerda o que faz a sua direita. Ou seja, nós temos que exercer a caridade, não demonstrando para homem nenhum, e sim apenas por causa do nosso amor por Deus, ou seja, fazem oculto, porque nós estamos, aleluia, estamos agradando a Deus e não ao homem. Quando orares, entra no teu aposento e ora ao teu Pai, que vem oculto. Ou seja, nós não estamos orando para sermos vistos pelos homens. Nós estamos orando porque amamos ao Senhor. E Deus que vem oculto nos recompensará. Quando jejuamos, o Senhor Jesus Cristo diz, unge a sua cabeça com óleo, lava o rosto, para não parecer aos homens que você está jejuando. Jejua no oculto, porque o Pai que vê e que você está fazendo no oculto, Ele te recompensará publicamente. Então vejam, meus irmãos, que tudo o que nós fazemos na obra do Senhor precisa ser motivado pelo amor. Vai fazer a caridade, vai contribuir? Ninguém precisa saber, porque você vai fazer por amor. Você está jejuando? Ninguém precisa saber. Você está jejuando por amor. É um relacionamento nosso com Deus. Na oração, não precisamos orar nas praças, orar assim, não. Vamos orar no aposento, no oculto do nosso quarto. Por quê? Porque a nossa relação diretamente com Deus é um ato de amor para com Deus. Então vejam, queridos, que realmente o amor precisa ser o fator motivador para todas as coisas. Subtópico 4, a virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. Na realidade, queridos, conforme eu mencionei para os irmãos, as virtudes, elas precisam ser desenvolvidas, precisam ser cultivadas nas nossas vidas. Vamos ler o que está ali em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 a 5, na Nova Versão Transformadora. Prestem atenção. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então vejam, meus irmãos, que
as dificuldades que nós enfrentamos, ela trabalha no fortalecimento, no desenvolvimento da perseverança. E essa perseverança produz em nós o quê? Um caráter aprovado. O que é um caráter aprovado? Nós recebemos, através dessa perseverança, nós sabemos que nós não temos na força do braço condição de vencer. Nós precisamos confiar na vitória de Deus, confiar no trabalhar de Deus. Não estou querendo dizer com isso que nós temos que ficar sentado, deitado em casa esperando Deus agir, não. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade, mas nós temos que sempre confiar que a vitória vem das mãos de Deus. O salmista diz, né, que os cavalos se preparam para a batalha, mas a vitória vem do Senhor nosso Deus. Então, queridos irmãos, as tribulações, elas fortalecem a nossa perseverança. A perseverança nos dá um caráter aprovado, um caráter de sujeição à vontade de Deus. E esse caráter aprovado nos faz o quê? Nos faz fortalecer na nossa esperança. E tudo isso é um trabalho de amadurecimento. Quando nós passamos por dificuldade, melhora a nossa perseverança, melhora o nosso caráter, melhora também a nossa esperança. Cada vez que nós passamos por dificuldades e recebemos a vitória de Deus, saímos dessas dificuldades fortalecidos. Glórias ao nome do Senhor. Então, essa virtude da perseverança, da esperança, assim como a fé, assim como o amor, precisa ser desenvolvida. E justamente a esperança, ela só se desenvolve quando nós passamos por dificuldades, passamos por tribulações. Parece até um contrassenso, né? Mas é justamente isso. Nós, por exemplo, quando olhamos para o mundo do exercício físico, o que acontece com o músculo? O músculo ele só cresce quando ele passar por sofrimento. O músculo ele só cresce quando ele for castigado através dos exercícios. Através dos exercícios, as fibras, os nossos músculos, eles sofrem microfissuras. E essas microfissuras, o corpo já entra para corrigir essas microfissuras, fortalecendo ainda mais os nossos músculos. Então é assim que se dá o crescimento muscular na vida das pessoas, no corpo humano, né? Os músculos eles sofrem pequenas fissuras durante os exercícios e através das proteínas que nós ingerimos, o próprio corpo vem fortalecer estes músculos que sofreram essas microfissuras. E na fé, vamos dizer assim, podemos fazer uma comparação bem grotesca em relação à perseverança, à esperança. Porque quando nós sofremos perseguições, quando nós sofremos tribulações, e o Senhor nos dá a vitória, isso vem fortalecer a nossa esperança. Por quê? Porque nós adquirimos experiência. Eu já passei por isso e sei que Deus luta, que Deus vela por nós. Então nós vamos ficando cada vez com a esperança mais forte, mais fortalecida, mais desenvolvida através das dificuldades que nós já passamos na vida. Vejam então que interessante. Muitas vezes o crente não quer passar por dificuldade, mas é justamente as dificuldades que nos ajudam a fortalecer a nossa esperança. Glórias ao nome do Senhor. Quando nós estivermos em dificuldade, meus irmãos, não perguntemos para Deus por quê, mas perguntemos para o Senhor para quê. Como é que o Senhor quer fortalecer a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança nele através daquela dificuldade. Porque na hora da dificuldade, queridos, é onde o Senhor mostra para nós o seu poder, é onde o Senhor mostra para nós o seu cuidado para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. Conforme eu mencionei, os tessalonicenses, logo que aceitaram a Cristo, passaram a ser perseguidos ali pelos seus conterrâneos, porque eles decidiram parar de adorar os ídolos, parar de adorar os imperadores e passar a adorar o único e verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso. A partir disso, a partir dessa decisão deles, eles começaram a ser perseguidos. Mas, meus irmãos, eles foram fortalecidos na esperança,
Por quê? Porque o Espírito Santo estava com eles ali, fortalecendo, ajudando e trazendo alegria aos seus corações, mesmo no momento de grande dificuldade, mesmo no momento de grande perseguição. O Espírito Santo estava presente para trazer alegria aos seus corações. E essa alegria demonstra o quê? Que o Espírito Santo estava acendendo no seu coração a esperança da vitória, a esperança de que era o Senhor quem cuidava das suas vidas, a esperança de que era o Senhor que ia mandar o socorro para aquelas dificuldades, dando vitória a cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o trabalho da perseverança, a paciência da esperança, como disse o comentarista aqui, é justamente isso. Ajudados por Deus, aguardando a vitória vindo justamente das mãos do Senhor nosso Deus. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo. Então vejam, meus irmãos, aqui o comentarista dizendo, né? A esperança traz alegria ao coração, conforme nós mencionamos há pouco, mas é uma alegria vinda do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo que traz alegria aos nossos corações através dessa esperança que nós temos de receber o socorro de Deus. Inclusive, o escritor aos Hebreus chama a esperança de âncora da alma. O que é uma âncora para o navio? É alguma coisa que segura o navio e não permite que o navio saia do lugar. E a esperança atua justamente assim nas nossas vidas. A esperança nos segura firmes a ponto de nós passarmos as dificuldades, passarmos as tempestades. Quando nós temos esperança que Deus cuida de nós, quando nós temos esperança que nós vamos vencer as dificuldades, nós não nos movemos, nós permanecemos no mesmo lugar, porque nós cremos naquele que tudo pode. Vamos ler o que está ali em Hebreus capítulo 6, versículos 17 ao 19, na Nova Versão Internacional. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Veja aqui, tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Então vejam, meus irmãos, no momento de tempestade, quando o navio joga a âncora segura ele ali e o navio não sai do lugar, o navio fica parado no meio da tempestade, se for o caso. E é justamente assim que atua a esperança nas nossas vidas. Estamos em tribulação, quando nós temos esperança em Cristo, esperança em Deus, nós não saímos do lugar. Não, eu vou permanecer na presença do Senhor, eu vou permanecer aqui porque a vitória vai chegar, o Senhor vai me dar a vitória. Ou seja, a esperança é o que nos dá firmeza para suportar as tribulações, firmeza para suportar as perseguições, porque Deus, queridos, Ele permanece fiel nas nossas vidas. E deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Então vejam, meus irmãos, a esperança também precisa estar presente nas nossas vidas, como âncora, como aquilo que nos ajuda a passar as tribulações na confiança que nós temos no Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, conforme eu acabei de mencionar, Deus é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo, como diz a palavra do Senhor. Então nós podemos descansar em Deus. Na tribulação, nós devemos usar a nossa esperança nas promessas de Deus, a esperança no cuidado de Deus, esperança nas promessas contidas na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. E nós passaremos o período de dificuldade, nós passaremos o período de tribulação, porque Deus há de nos dar a vitória. Louvado seja o seu nome para sempre. Queridos, estamos chegando ao final, vamos para a conclusão. Esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo,
por isso devemos amá-la. Conforme eu mencionei lá no começo, a ênfase numa parte da lição era nos conscientizar sobre a necessidade do amor, que nós devemos ter amor pela nossa igreja local. Glórias ao nome do Senhor. Acredito que tenha sido uma lição bastante proveitosa e eu quero agradecer a cada um de vocês por nos acompanhar até aqui. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos para o comentário da lição de número 11. Deus abençoe, graça e paz.